Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero trazer a sua consideração e fazer comentários sobre o pecado de Davi que despertou uma reação tão forte da parte de Deus. Também falando um pouco sobre essa resposta de Deus ao pecado de Davi. Quando nós pecamos, a situação não começou ali instantaneamente. O pecado tem origens, tem raízes, tem antecedentes. Quando a gente chega a pecar, já houve tentação, cobiça, luta íntima. Nós cedemos até que há a concepção do pecado e nós nos tornamos totalmente responsáveis diante de Deus, culpados pelo nosso pecado. Não podemos botar a culpa em outros. Não adianta querer diluir as responsabilidades e nem fazer como Adão e Eva, tentar botar a culpa no outro, na serpente. Não, nós temos que assumir a responsabilidade pelos nossos atos diante de Deus. E o bom é que haja um arrependimento pronto. Arrependimento tardio vai ser complicado, porque ele pode ser que não consiga mais reunir todos os filhotes daquele pecado. Um pecado tem consequências. Mesmo que a pessoa receba o perdão daquele pecado, consiga se arrepender, mas se demorar demais o arrependimento, o pecado pode dar filhotes, pode trazer consequências sérias e a pessoa não conseguir consertar mais as consequências daquele pecado. Um pecado chama outro, um abismo chama outro abismo. Daqui a pouco a pessoa está cercada de abismos à sua volta. Quando há um poço só muito fundo, a gente pode escapar dele. Mas quando aparece outro poço do lado, e mais outro, e mais outro, e mais outro, daqui a pouco o terreno fica totalmente minado com poços e você já não consegue ver todos eles. E o risco de você cair em um poço desses é bastante aumentado. Esse é o problema de você não consertar logo um pecado, deixar o tempo passar sobre esse pecado. Vai criar dentro de você raízes. Esse pecado vai começar a destruir você por dentro. Na linguagem de Davi, no Salmo 32, o pecado consome os ossos, ele vai corroendo os ossos por dentro, tirando a alegria da vida, trazendo doenças psicológicas, trazendo desânimo para o corpo. O pecado tem consequências sérias. Se você demorar a se consertar do pecado, as consequências podem ser muito graves, além de você estar facilitando a comissão de outros pecados também. Deus quer que você se arrependa prontamente de cada pecado. Cada pecado tem os seus antecedentes. Ele não começou na hora em que aconteceu. Ele começou bem antes. Nós temos indícios de Deus sobre aquilo que é caminho do pecado para a gente evitar. A tentação ainda não é pecado. Nós podemos cortá-la
dizer não para ela, fugir dela. Mas se você tolera a tentação, vai junto com ela, em algum momento você vai se enfraquecer e vai cair naquela tentação. Deus quer que você se livre dela logo que tiver um entendimento. E esse entendimento vem da parte de Deus, através do próprio Deus, o Espírito Santo que está em nós, que vai nos alertar. Portanto, quando um pecado acontece, tem muita coisa que já aconteceu antes que a gente precisa entender. Este pecado específico ao qual quero me referir agora está no livro de 2 Samuel, capítulo 24, mas também em 1 Crônicas, no capítulo 21. Tornou a ira do Senhor a se acender contra os israelitas e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Ou seja, Deus permitiu que o pecado acontecesse, o povo queria cometer aquele pecado, aparentemente Davi, como rei, resistiu um pouco àquela tentação, mas por fim ele cedeu para agradar o povo, ele cometeu aquele pecado. Afinal de contas, qual foi aquele pecado cabeludo que Davi cometeu? Versículo 2. Ele disse: Joabe, comandante do meu exército, percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, do norte até o sul, e levanta o censo do povo para eu saber o número de pessoas. O Joabe entendeu a situação e tentou argumentar com o rei Davi, que era seu tio, e disse: Deus multiplica esse povo 100 vezes mais, e o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisso, em saber o número? Afinal de contas, não são todos ovelhas do Senhor? O Senhor não é rei sobre todos? Isso não está sendo contestado. Para que o rei precisa saber o número? Deus multiplica 100 vezes mais. Eu creio que este raciocínio do Joabe vale muito para nós. É uma palavra sábia. Deus tem prazer em que geremos filhos espirituais. É algo que agrada a Deus. Quando você ama uma pessoa, se dedica a falar do Evangelho para ela, ora por ela, até que ela tome a decisão e se entregue a Jesus. É uma pessoa que nasce de novo, é um filho na fé que pode se tornar um discípulo. Deus tem prazer em que cada cristão faça isso. Ele deu ordem para cada cristão fazer isto, fazer filhos espirituais. Deus tem prazer, mas não em que se conte o número. Há pessoas que gostam de contar o número. Olha, havia tantas pessoas na reunião, foi o maior sucesso aquela reunião, tantas pessoas. Ou então, indiretamente, a pessoa faz isso também. Tira foto, aí muita gente vem, todo mundo vai aparecer na foto. Olha o selfie aqui, olha aqui, nós vamos tirar foto. Todo mundo vai saber que nós somos muitos, que a reunião aqui foi um sucesso. Esse é o pecado. E Davi acabou cedendo à tentação e caiu. O Joabe alertou: Deus quer que faça discípulos um a um, aumente, muita gente, o número pode aumentar bastante, Deus multiplique. Interessante, a igreja não é aumentar, é multiplicar. Se for num lugar só, ela vai acabar, no máximo, aumentando, e muitas igrejas estão diminuindo. No máximo, aumentando, mas quando ela se espalha, ela pode se multiplicar. A ordem de Deus é que a igreja se espalhe e não se concentre. Não é fazer reuniões com todos juntos, é cada um se espalhar para levar o evangelho. Então vai poder se multiplicar. O Joabe
teve um vislumbre. O Joabe não era muito espiritual, não era grande coisa, mas era fiel, leal a Davi. E teve um vislumbre de sensatez, de sabedoria naquela hora. Deus multiplique, porque o povo é de Deus, o meu senhor Davi é rei sobre o povo todo, então que Deus multiplique este povo. Mas por que o rei quer saber o número? Essa resposta, o nosso coração também, muitas vezes, é tentado com essa pergunta, e essa resposta inclui muito de subjetivo. O Davi não podia dizer a verdade. Eu quero saber o número, eu sou rei, eu quero saber o número e você tem que me obedecer. Então vá e obedeça e conte o povo, faça o recenseamento do povo. Joabe abaixou a cabeça, sim senhor, vou obedecer. Levou mais de 9 meses, nem chegou a terminar, porque Deus agiu, mostrando o desagrado dele, e a missão ficou interrompida, mas o Joabe obedeceu. O Davi não podia dizer a verdade. Vaidade minha, eu quero ser o tal, quero ser o tal engrandecido. O número vai testificar com relação a mim, que eu sou grande, sou importante. Este é um tipo de pecado que assola bastante os líderes. Líderes gostam de mostrar serviço, aparência, que são importantes, chamar atenção para o seu valor. Isso é presunção, vaidade, soberba, um eu muito grande. Não tem explicação espiritual nenhuma, não tem necessidade espiritual essa história de contar vantagem sobre trabalhos realizados. Deixe Deus reconhecer e galardoar. A ordem foi dada, Davi queria saber o número. Interessante que logo a seguir Deus agiu, mostrou o desagrado dele. Davi sentiu bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo e, reconhecendo, disse imediatamente para o Senhor: meu Deus, eu pequei, mandando contar o povo. Agora eu peço que o Senhor me perdoe a iniquidade. Eu agi muito loucamente, Senhor. E ao levantar-se Davi pela manhã, o Senhor mandou a palavra ao profeta Gade, vidente do rei, que foi a ele e disse: meu servo, escolha 3 castigos que Deus vai dar para você por causa deste pecado. Ou você vai fugir por 3 anos ou 7 anos, vai ter fome na terra por todos esses anos, ou você vai fugir por 3 meses de seus inimigos, vai ser derrotado pelos inimigos por 3 meses, ou então vão ser 3 dias de praga na terra trazida pelo Senhor. Interessante, Davi escolheu as pragas, mas não exatamente por ser o tempo menor. Se você puder escolher, você vai sofrer por 3 dias, 3 meses ou 3 anos, o que você vai escolher? Eu vou escolher 3 dias só. Aí isso vai passar rapidamente, mas não foi por isso que Davi escolheu, por causa do Senhor, porque ficar na fome, ele ia cair nas mãos da fome, ficar fugindo dos inimigos, ele ficaria nas mãos do inimigo, mas a praga o colocaria nas mãos de Deus. Então ele escolheu estar nas mãos de Deus e o Senhor mandou a praga sobre o povo e matou muita gente do povo. Tudo isso nos deixa lições importantes. Deus quer nos dar tudo que precisamos por graça. Você não precisa ficar pedindo, e nem pedindo muito. E quando Deus der, não ficar contando, não ficar se vangloriando, não ficar mostrando foto, nem publicar nas redes sociais o que Deus está fazendo para mostrar que você é grande, que é importante. O próprio Deus vai divulgar isto e um dia Ele vai recompensar você, se é que vai haver alguma recompensa,
Pois é, Deus vai agir. É Deus quem nos dá o que temos capacidade. Quando o Senhor distribuiu os talentos, Ele deu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, conforme a capacidade de cada um. Conforme a capacidade de cada um. Deus é quem vai acrescentar à igreja os que vão ser salvos. Deus é quem vai trazer as pessoas a você, se você tiver prazer e alegria em evangelizar. Deus vai trazer pessoas a você, se você quiser. O crente parado, acomodado, morno espiritualmente, não tem prazer de evangelizar ninguém, e nem pensa que Deus vai mandar, porque para perder tempo, para jogar a oportunidade fora, Deus não vai mandar pessoa para um crente morno evangelizar, porque ele não evangeliza, ninguém também não vai evangelizar, mas aquele que Deus vai mandar. Deus vai mandar para aquele que está com sede, amor. Senhor, me mande uma alma, mande alguém, eu quero evangelizar, eu quero cuidar de alguém, eu quero ter trabalho de cuidar de alguém, Senhor. Eu quero ter esse prazer de gerar um filho espiritual. Aí Deus vai mandar. Quando alguém tem muita capacidade, Deus manda mais pessoas, mas é porque Ele também deu a capacidade. Então o número não pertence a nós. Não adianta você querer sonhar com grandes coisas e ficar com inveja de quem realiza grandes coisas, porque tudo vem de acordo com a sua capacidade espiritual, as oportunidades vêm de Deus para cada pessoa no momento certo. Deus quer assim. Entenda essa sistemática e cuide para você não pecar este pecado, porque o castigo pode ser duro e Deus pode não perguntar a você também. Ele pode mandar o castigo inesperado para você e pode ser duro demais. Então, procure quebrantar o seu coração, seja humilde, mas seja servo, queira servir a Deus, trabalhar para Ele e não ficar contando vantagem ou contando um número de bênçãos. Tome muito cuidado com o número.